Você decorou real, né? Eu tô inventando. Pessoal, então vamos lá. Módulos 21, 22 e 23 do capítulo 6, eletrização e cargas elétricas. Discutimos já a existência da matéria dentro de um determinado corpo. A matéria ela é formada por átomos, e esses átomos eles possuem partículas positivas e negativas. As partículas positivas vão estar dentro do núcleo do átomo. Esse átomo tem duas coisas dentro do seu núcleo: os prótons e os nêutrons. Os prótons são positivos e os nêutrons não têm carga. Agora, ao redor desse núcleo existe a eletroesfera, e essa eletroesfera ela tem a carga negativa. Os elétrons, a massa de um elétron é infinitamente menor em relação à massa dos prótons. Vamos relacionar em termos numéricos. A massa de um elétron seria 1 dividido por 1836. A massa de um próton seria uma unidade. A massa de um próton, uma unidade, e a massa de um elétron é 1 dividido por 1836, ou seja, é uma massa infinitamente menor. Ou seja, a gente pode dizer que a massa de um elétron é desprezível, né, porque é muito pequena. Se eu tenho átomos dentro da minha matéria, consequentemente eu tenho partículas positivas e partículas negativas. A matéria, então, é formada por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos, que é a unidade básica da matéria. Então, dentro do átomo, o que eu tenho dentro do átomo? Eu tenho partículas positivas, eu tenho partículas negativas, e ainda eu tenho os nêutrons. Então, o que eu tenho é que os prótons estão dentro do núcleo e com uma menor facilidade de sair daqui dentro. E os elétrons, que estão lá na eletroesfera, que é a região onde se encontram os elétrons, né, o endereço dele, ele vai ter uma massa infinitamente menor com uma facilidade de sair. Então, o átomo que ganha elétrons, aquele átomo que vai ganhar elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. E aquele átomo que perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, tá? Então, lembra do macete. Aquele que perde elétrons fica positivo, e aquele átomo que ganha elétrons, ele vai ficar negativo. Então, logo, um átomo que está eletrizado significa que ele tem uma quantidade de prótons e elétrons diferentes. Esse átomo que está aqui, digamos que ele seja neutro. Então, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se ele perder elétrons, ele vai ter uma quantidade de elétrons menor em relação à quantidade de prótons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com uma quantidade de elétrons maior em relação à quantidade de prótons. A eletrostática. O que estuda a eletrostática? Ela estuda os fenômenos que estão relacionados às cargas elétricas. A gente tem dois princípios básicos: a atração e repulsão das cargas e a conservação das cargas elétricas. Na atração, significa necessariamente que duas cargas que têm sinais iguais, eles vão acontecer a repulsão. E duas cargas que têm sinais diferentes, vai acontecer a atração dessas cargas. Na conservação das cargas elétricas, um sistema isolado eletricamente, a soma de todas as cargas será sempre constante. Ou seja, não há nem perda e nem ganho de cargas elétricas por atrito, por contato ou por indução eletrostática. No caso do atrito, você vai ter dois corpos neutros. Tá? Você tem dois corpos neutros. Esses materiais eles são diferentes, mas eles estão neutros. Um vai ficar positivo e outro vai ficar negativo a partir do momento que você atrita os dois. Você vai pegar um, vai pegar o outro e vai atritar um do outro. Como que eu vou saber quem é que fica positivo e quem que fica negativo? Então vamos ver aqui, nessa tabelinha que está aqui. Nessa tabelinha, você vai atritar um material com o outro. Acontece então o que a gente vai chamar de eletrização desses elementos, por conta da facilidade de um elemento tem de ficar positivo e o outro de ficar negativo.
O processo de eletrização por contato, um corpo ele tem que estar carregado ou positivamente ou negativamente, o outro vai estar neutro. Então, aquele que está positivo, então esse aqui está positivo e esse aqui está neutro. Quando eu encosto um com o outro, o neutro vai passar elétrons para o positivo. O neutro passa elétrons para o que está carregado positivamente, até que eles adquiram a mesma carga. Se um corpo ele está carregado eletricamente com cargas negativas, quando eu encosto com o elemento neutro, os elétrons passam para o elemento neutro. Corrente elétrica, tensão e resistência. Eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica? Ela estuda justamente isso, essa movimentação de cargas elétricas. E quando eu tenho essa movimentação de cargas elétricas, você vai ter a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela mede a quantidade de elétrons que passa por um determinado material condutor, num determinado tempo. Ela vai passar por materiais condutores. Por materiais que não são condutores, nós vamos chamar de materiais isolantes. São aqueles que não têm a facilidade de passar elétrons. Então, olha só, carga elétrica é um dos princípios básicos da eletricidade e mede a quantidade de elétrons que passa por um meio material, né, por um determinado tempo. Os condutores geralmente são metais, tá? Os isolantes geralmente são borrachas. Um fio metálico ele tem muitos elétrons livres com possibilidades de fazer essa movimentação de cargas. Quando a gente obtém essa movimentação, os elétrons eles irão se organizar, irão sair de um determinado material para outro. Para isso, você tem que aplicar uma tensão. O que essa tensão faz? Ela organiza esses elétrons livres. Então, você tem um corpo cheio de elétrons, com capacidade de se movimentar. Mas ele está neutro, porque não existe nenhuma tensão que faça isso. Então, você aplica uma tensão nesse corpo. Essa tensão vai organizar todos os elétrons e vão fazer com que eles saiam de forma organizada. Tá? Antes, eles estavam totalmente aleatórios e eles saem de forma organizada. E vai gerar, então, essa corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é proporcional à quantidade de elétrons que flui pelo condutor. A ação elétrica é uma ação que empurra essas cargas elétricas. Quanto maior for essa tensão, maior é a quantidade de elétrons que se movem. Em todos os materiais, sempre haverá uma resistência elétrica. Essa resistência elétrica depende da natureza do material. A resistência elétrica é a capacidade que o corpo tem de se opor a essa passagem. Os circuitos elétricos, eles são circuitos onde eu terei um gerador de corrente elétrica. Por exemplo, se você pega uma bateria e coloca um fio metálico ligado a essa bateria ela terá a capacidade de fornecer energia para que as cargas saiam de um determinado local que acontece aqui. Está aqui a pilha. Ó. A pilha, os elétrons, eles vão sair de um polo, que seria o polo negativo, para o polo positivo. Então, digamos que aqui é o polo positivo. Então, os elétrons saem daqui, aqui o polo negativo, desculpa. O polo negativo, os elétrons saem daqui, passam pela lâmpada. Quando eu tenho essa movimentação, eu tenho a geração de corrente elétrica e vem para o polo positivo. E os elétrons passaram por aqui e, nesse momento, gerou a nossa corrente elétrica. Um processo de eletrização tem a finalidade de modificar a quantidade de cargas de um objeto. Existem 3 desses processos. O primeiro deles, a indução, baseia-se no princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, o qual determina a movimentação das partículas carregadas. Vamos ver como ocorre. Um objeto, que é formado por muitos átomos, está inicialmente neutro. Isso significa que para cada elétron existe um próton anulando a carga total. Entretanto, ao aproximarmos um objeto negativamente carregado, os elétrons, que têm facilidade de movimento, são repelidos e se acumulam do lado oposto. De um lado há excesso de carga negativa e do outro de carga positiva. O objeto, mesmo neutro, está polarizado e passa a atrair o seu indutor. A polarização é a indução de cargas não nulas nas extremidades do objeto. Nessa condição, liga-se um fio entre o objeto e a Terra. Devido ao excesso de carga negativa de um lado, os elétrons descem pelo fio. Quando o objeto é retirado, sobram prótons.
Assim, o corpo fica com carga contrária à do indutor. Um processo semelhante ocorre quando uma nuvem carregada induz uma polarização na Terra. Quando a tensão entre a nuvem e o solo atinge o valor limite, os elétrons são descarregados na Terra por meio de um raio. A segunda forma de eletrização ocorre por contato. Para compreendê-la, é necessário fazer uma distinção entre o comportamento elétrico dos materiais. Os materiais onde os elétrons podem se movimentar com facilidade são chamados condutores. Entretanto, nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Os metais são o melhor exemplo de condutores. Vidro, tecido, borracha e plástico são exemplos de isolantes elétricos. Apesar de serem classificados como isolantes, esses materiais podem passar a conduzir se sua rigidez dielétrica for rompida pela aplicação de uma alta voltagem. Quando encostados, os materiais que são condutores podem trocar elétrons. A cada contato, esses elétrons se distribuem proporcionalmente à capacidade de cada objeto. Vamos ver um exemplo. Imagine que tenhamos 3 condutores idênticos, ou seja, que têm a mesma capacidade de receber elétrons. Um tem 3 unidades de carga, outro tem menos 7 unidades de carga e o terceiro tem 10. Por terem a mesma capacidade, quando encostados haverá uma redistribuição da carga total. Quando encostados, os objetos viram um só, e a carga total é a soma entre as cargas de cada um. 3 menos 7 mais 10. A carga total é 6. Como são idênticos, quando separados, a carga será distribuída igualmente. 6 dividido por 3 é 2. Então, cada objeto termina com 2 unidades de carga. A terceira forma de eletrizar um objeto é atritando materiais isolantes. A fricção causa agitação nos elétrons, que tendem a seguir para o material com maior tendência a ficar negativo. Os elétrons perdidos por um objeto são assimilados pelo outro. Por conta disso, no final do processo, os objetos ficam com cargas de mesmo valor, mas sinais distintos. Para determinar qual é o sinal da carga de cada um, utilizamos a série triboelétrica, uma tabela que indica a tendência dos materiais em ganhar ou perder elétrons. Quanto mais para baixo, maior é a tendência em ficar negativo. Por exemplo, atritamos um pedaço de papel em uma régua de plástico PVC. O PVC está abaixo do papel na série triboelétrica. Por isso, a régua de PVC tende a ficar negativa, ou seja, ganha elétrons. Esses elétrons vêm do papel, que fica, portanto, eletrizado positivamente. Então, organizando o que a gente viu, os átomos, eles têm a constituição de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Os nêutrons não têm carga. O próton tem uma massa de 1 unidade de massa. E os elétrons têm 1 unidade dividido por 1836, ou seja, é uma massa desprezível. A carga elétrica ela é estudada na eletrodinâmica e na eletrostática. Na eletrostática, ela está parada. Na eletrodinâmica, ela está em movimento. Então, produz o que a gente chama de circuito elétrico, corrente elétrica. Quando ela está parada, existe a atração e existe a conservação dessas cargas elétricas. O circuito elétrico, eu tenho o gerador, é aquele que vai gerar a corrente elétrica, e a corrente elétrica ela é medida em ampere. A tensão elétrica ela é colocada num determinado material para poder empurrar os elétrons, e aí é medido em volt. E a resistência elétrica é a resistência, aquilo que vai parar a corrente elétrica. Existem materiais com uma resistência muito alta e existem materiais com uma resistência baixa, certo? Então foi isso que a gente viu nesse capítulo. Fiquem ligados, façam os deveres e até a próxima. Don't show up, don't come out, don't start caring.